Alô pessoal da Educate, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre legislação de trânsito. Dessa vez, responsabilidade da infração. Quando é responsabilidade do condutor e quando é do proprietário. A base legal, pessoal, consta no artigo 257 do CTB, especificamente nos seus parágrafos 2º e 3º. De acordo com esse dispositivo legal, o proprietário do veículo ele vai ser sempre responsável pelas infrações relacionadas ao veículo. Quando eu me refiro ao veículo, equipamentos obrigatórios e documentação do veículo. Além disso, o proprietário também é responsável pela habilitação legal e compatível de seus condutores. E já o condutor, ele responde basicamente pelos atos que ele praticar na direção do veículo. Então, de modo prático, para vocês entenderem a diferença, vamos imaginar que um veículo não esteja devidamente licenciado. Houve a abordagem ali por parte do agente de trânsito, o agente de trânsito constatou o cometimento dessa infração, quando verificou que o veículo não estava devidamente licenciado, então ele vai autuar com base no artigo 230, inciso 5 do CTB, que é uma infração de natureza gravíssima, e vai render 7 pontos no prontuário do proprietário do veículo. Por quê? Infração relacionada à documentação do veículo, responsabilidade do proprietário. Outro exemplo, pneu careca. O pneu não tem ali a profundidade mínima do sulco de 1,6 milímetros estabelecidos ali na resolução 558 de 1980 do Conselho Nacional de Trânsito. Então, o veículo está em mau estado de conservação, infração de natureza grave prevista no inciso 18 do artigo 230 do CTB, ou seja, vão ser registrados 5 pontos no prontuário do proprietário do veículo, tá certo? Ah, mas é uma pessoa que está conduzindo, mas ela não é o proprietário. Nesse caso, a responsabilidade recai sobre ela? Não, porque a infração é de responsabilidade do proprietário do veículo, independentemente de quem foi abordado ali no momento da constatação da infração. Agora, se fosse uma infração por avanço de sinal vermelho, estacionamento irregular, excesso de velocidade, perceba, são atos praticados pelo condutor na direção do veículo, por isso que a responsabilidade é do condutor. Caso ele tenha sido abordado, o próprio agente já identifica o condutor quando da lavratura do auto de infração. Se ele não tiver sido abordado, então o órgão de trânsito vai notificar o proprietário do veículo para que ele faça a indicação do condutor infrator, que alguns chamam popularmente e até de maneira um tanto equivocada de transferir os pontos. Na realidade, ele não está transferindo ponto, pelo menos sob a técnica, sob o ponto de vista legal, né? Ou seja, do jeito que está escrito no texto da lei. Mas de modo prático está, só que o termo correto, a expressão correta é indicar o condutor infrator, porque quando se diz transferir os pontos, dá a entender que toda e qualquer infração poderia se transferir os pontos. Na realidade, não se transfere pontos, se indica o condutor infrator nos casos em que o agente de trânsito não conseguir fazer. Então, cabe ao proprietário fazer essa indicação do condutor infrator no prazo estabelecido no parágrafo 7º do artigo 257 do CTB, que é um prazo não inferior a 15 dias. Então, ele indica o condutor infrator, o que ele está dizendo? A responsabilidade é do condutor, ou seja, foi fulano que cometeu, que praticou aquela irregularidade. Se o proprietário não fizer isso, ele é o que se chama de condutor presumido ou infrator presumido, porque vai se presumir que ele aqui estava na condução do veículo quando do avanço sinal vermelho ou do excesso de velocidade, enfim, é a presunção que se tem a esse respeito. E aí, lembrando que o condutor ele não é o responsável pelo pagamento da multa. Na realidade, o pagamento da multa fica sempre a cargo do proprietário do veículo, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 282 do CTB. Ainda que o condutor tenha cometido a infração, a responsabilidade recai sobre o proprietário, a responsabilidade de pagar. Claro que entre as partes pode haver acordo para que um faça o ressarcimento para o outro. E lembrando ainda que, nos casos em que houver problemas com a habilitação do condutor, por exemplo, o proprietário que empresta o veículo a uma pessoa que não tem habilitação ou que esteja com a habilitação vencida há mais de 30 dias, nesses casos nós temos duas autuações. Uma para o condutor, por não possuir habilitação ou por ela estar vencida, e outra para o proprietário por ter entregue ou ter permitido que essa pessoa conduzisse o seu veículo. Então nós temos aí, no caso, duas autuações em situações como essa. Então, são exemplos aqui de infrações de responsabilidade do condutor e do proprietário. Beleza? Ficou com alguma dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Fica à vontade, deixa aí nos comentários. A ideia aqui é que nós possamos aprender todo mundo junto. Tem sugestão de novos temas? Deixa aí que a gente vai gravando e ajudando aqui todo mundo que tenha dúvida a respeito da legislação do trânsito. Beleza, pessoal? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.